Bom dia. O tema da nossa aula de hoje, como a gente vem tratando de assuntos preocupantes, né, para o ambiente, como a questão da interferência humana no ambiente e a questão do impacto ambiental, então é preciso se pensar em soluções, não é isso? E aí, o tema de hoje vai tratar sobre desenvolvimento sustentável, ou seja, como podemos desenvolver nossas atividades sem comprometer o ambiente, porque nós não podemos deixar realmente de utilizar os recursos naturais. Nós precisamos desses recursos naturais. Mas como utilizar esses recursos naturais sem provocar o esgotamento desses recursos naturais? Tá? Então a gente vai falar nesse termo aqui, tá? Que é o termo sustentabilidade, que tem sido usado desde a década de 1980. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente vai falar em atividades produtivas que não degradam ou esgotam os recursos naturais. Então, nós não estamos falando em não usar, nós estamos falando em usar sem degradar ou sem esgotar. Isso que é sustentabilidade. Desde então, né, vem sido realizado estudos sobre esse tema, sobre sustentabilidade, e aí nós temos uma definição para o termo desenvolvimento sustentável, que é uma expressão que se originou desses estudos, ou seja, da sustentabilidade. Então, o que é que vai ser desenvolvimento sustentável, né? Então, é citado frequentemente não só por ecólogos e ambientalistas. Eu acredito que vocês ouvem, né, e veem esse termo aqui, desenvolvimento sustentável, na televisão, nos jornais, em algumas matérias, né, nas mídias sociais. Então, o que é o desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável, ele vai contemplar o desenvolvimento social e econômico, tá? Então, vai estar casado com o social e com o econômico, e sem deixar de pensar na preservação ambiental, com o objetivo de quê? De suprir as necessidades atuais, sem comprometer os recursos para as necessidades das gerações futuras. Tá ok? Então, para a economia crescer, para o social crescer, logicamente vai ter que fazer uso dos recursos naturais. No entanto, a gente não pode esgotar esses recursos porque a gente tem que pensar nas necessidades das gerações futuras, ou seja, aqueles que vêm após nós, né? Não podemos esgotar tudo e não deixar para aqueles que vêm após nós, ok? Então, como envolve o ambiente, a sociedade e a economia, o termo sustentabilidade é obrigatoriamente interdisciplinar. Por quê? Porque vai atuar em mais de um campo, em vários campos, né? Como assim? Quais são os pilares da sustentabilidade? Claro, nós temos o ecológico, que quando a gente fala no termo sustentabilidade dentro da ecologia, é pensar realmente o quê? Na preservação ou recuperação dos ecossistemas. Aqueles ecossistemas que foram degradados pelo homem, tá? Então, para quê? Qual a finalidade da sustentabilidade dentro deste campo da ecologia? É manter a biodiversidade. Biodiversidade é a diversidade de espécies e suas dinâmicas, né? Quando a gente pensa no social, o que o desenvolvimento sustentável vai abordar dentro do social? Ideias de redução de conflitos sociais e ampliação da democracia plena, da maneira que todos possam participar da tomada de decisão.
tá ok? E o econômico, quando a gente pensa no econômico, é o quê? A gente não pode confundir desenvolvimento com crescimento econômico. Então, nesse último, que é o crescimento econômico, a gente só vai pensar o quê? No consumo crescente de energia e de recursos naturais. E isso pode ter impacto devastadores nos ecossistemas. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento econômico e não crescimento econômico, né? Então, a gente vai levar em conta que os recursos naturais são finitos, ou seja, os que podem acabar, e que a degradação dos ecossistemas, se eu acabar com os ecossistemas, isso pode custar muito caro, né? E muito mais caro do que a preservação. Então, é muito melhor se pensar na preservação, né, do que pensar em recuperar uma área degradada, tá ok? Então é isso, aqui nós temos esse diagrama mostrando que existe relação entre os 3 pilares da sustentabilidade, tá ok? Que é a economia, que a gente vai pensar no desenvolvimento e não apenas no crescimento, porque o crescimento é não pensar na preservação, desenvolvimento, sim, é pensar na preservação. A sociedade como participativa, né? E a questão, tudo isso dentro do ambiente em que está inserida, aí envolve o campo ecológico. Para tudo isso tem que ter consciência, né, gente? Então, vamos falar aqui na produção de alimentos, está na página 156, né? Então, atualmente a gente tem um modelo que é predominante, que é o agronegócio, que conta o quê? Com monoculturas, com pastagens, né? Que são enormes áreas, mas naquela área ali que existe as plantações, as pastagens, né? Tem muito uso de agrotóxicos, de fertilizantes sintéticos, e isso sim causa impacto nos ecossistemas, tá ok? Então, existem diversas propostas para a produção de alimentos que objetiva o desenvolvimento sustentável. E aí nós pensamos em quê? Na agricultura orgânica, né? A agroecologia e a permacultura. A agricultura orgânica é quando não vai usar esses agrotóxicos nos ambientes ou fertilizante sintético. Então, as técnicas que vai ser utilizada aqui preservando, é sempre pensando na preservação do solo e nas fontes de água, tá ok? A agroecologia produz o quê? Alimentos respeitando os ciclos naturais. Por exemplo, em climas tropicais como o Brasil, um dos principais meios de produção agroecológica são os sistemas florestais, que se caracteriza pelo cultivo de grande diversidade de plantas alimentares e espécies arbóreas frutíferas ou madeireiras em um mesmo espaço. E a permacultura, o que é isso? Consiste em quê? Em integrar de maneira harmoniosa as necessidades humanas às necessidades do ambiente. Então, para isso, vai ser utilizada técnica como reciclagem de materiais, né? Produção de adubos a partir das fezes dos animais de criação. Então, a permacultura, gente, é produzir ou se aproveitar dos padrões das características naturais dos ecossistemas para atingir o desenvolvimento sustentável. Bem, o destino do lixo e do esgoto. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente vai pensar o quê? Que as atividades humanas e os resíduos que são produzidos por ela são jogados no ambiente e isso vai causar
o desequilíbrio ecológico. Então, por isso tem muito estudo sobre a adoção de práticas de tratamento do lixo e de esgoto. E isso é muito importante. Vamos falar de algumas. A coleta seletiva e a reciclagem. Já ouviram falar nisso, né? Sobre a coleta seletiva, que é justamente separar o lixo, né? Dar um destino adequado aos componentes do lixo. A classificação do lixo pode ser de diversos tipos. Por exemplo, nós temos o lixo orgânico ou inorgânico, seco e úmido, recicláveis e não recicláveis. Então, é preciso pensar nessa coleta dos materiais recicláveis, tirar aquilo que pode ser reciclado, né, dos materiais e separar, né, para poder reutilizar como matéria-prima para fabricar novos produtos, né? E qual é a vantagem da reciclagem? É consumir menos recursos naturais à medida que vai se aproveitando, que a produção com matérias-primas não recicladas. Assim, a reciclagem, gente, ela contribui para a diminuição da poluição do ar, da água e do solo e ajuda a melhorar a limpeza da cidade, e também a técnica de reciclagem gera empregos. Outra coisa, se pensar no tratamento de esgoto. Então, diferentes tecnologias hoje estão sendo desenvolvidas com esse objetivo, ou seja, transformar o esgoto doméstico em energia. Então, nas estações de tratamento de esgoto, passa por uma série de processos, o esgoto, né, vai passar por uma série de processos, até que o lodo restante seja depositado em um tanque, no qual ocorre a fermentação anaeróbia, e desse processo biológico, né, vai resultar o biogás. E aí esse biogás, ele vai servir para a produção do biodiesel, e os resíduos restantes, livres de agentes patogênicos, ou seja, aqueles que causam doença, né, bactérias, vírus, vai ser utilizado na produção de fertilizante. Então, é um processo que tem como vantagem destinar o metano, os gases responsáveis pelo efeito estufa, a produção de energia, ou seja, pegar o metano, que poderia intensificar o efeito estufa, e a partir daí haver a produção de energia. Então, quando a gente fala em conservação de ecossistema, a gente tem que falar que em maio de 2009 foi verificada em uma pesquisa que 12,8% da área total de todos os biomas terrestres era protegida de alguma forma pelas leis de cada local, tá? Então, desse total, apenas 5,8% contava com a proteção integral da biodiversidade. E o ambiente marinho também é objeto de regulação ambiental, mas até 2010 tinha apenas 0,7% de sua superfície protegida por alguma regulamentação, tá? Então, quando a gente pensa na conservação da biodiversidade, isso requer preservar não somente os ecossistemas e espécies, mas também a diversidade genética. Para isso, é essencial proteger diferentes populações da mesma espécie. Aí nós temos o que? Os corredores ecológicos, que fazem a ligação entre ilhas de vegetação e tem sido uma estratégia para evitar o isolamento das áreas naturais. Então, eles possibilitam o fluxo gênico e a manutenção da biodiversidade. Então, o planejamento em conservação considera dinâmicas de paisagens e interrelacionamento necessários entre áreas protegidas. E aí, quando se fala em áreas protegidas, a gente vai falar aqui em unidades de conservação, que é o SNUC, Instituto, né, que é instituído pela Lei número 9.985 de 2000,
que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que estabeleceu a divisão de áreas naturais no Brasil em 2 grupos. Então, tem as áreas de proteção integral, na qual nessas áreas se admite apenas o uso indireto de seus atributos naturais, e a área de uso sustentável, que objetiva conciliar a conservação do ambiente e o uso direto de parte de seus recursos. Então, o primeiro Parque Nacional Brasileiro do Itatiaia, no Rio de Janeiro, foi criado pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, vamos ver aqui algumas unidades integrais, de proteção integral. Nós temos a estação ecológica, a reserva biológica, o Parque Nacional, né, o monumento natural e o refúgio de vida silvestre. Então, a estação ecológica. O que vem ser estação ecológica? É quando é voltada para a conservação e pesquisas científicas. É fechada à visitação pública, exceto com fins educacionais. O manejo de espécies e a coleta de componentes do ecossistema só são permitidas com a finalidade científica, ou seja, só é para servir aos pesquisadores, às universidades. Aí nós temos a estação do Mico-Leão Preto, em São Paulo, e a estação ecológica do Seridó, no Rio Grande do Norte. Em relação à reserva biológica, o que é que vem ser isso? Porque preciso diferenciar uma coisa da outra. Já quando se fala em reserva biológica, objetiva a preservação integral da biota e demais recursos sem que exerça nenhuma interferência. Não pode tirar, vai lá no local, não pode arrancar uma florzinha, não pode fazer nada, né? Exceto medidas de recuperação dos ecossistemas alterados ou ações de manejo para a recuperação do equilíbrio natural. Não pode tirar nada, né? Então, pesquisas científicas também são admitidas, visitações públicas apenas com fins educacionais. Aí, como exemplo, nós temos o Poço das Antas, né, no Rio de Janeiro, e a Reserva Biológica de Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte. O Parque Nacional é voltado para a preservação dos ecossistemas de relevância ecológica e estética, permite também a realização de pesquisas científicas, turismo e lazer. Então, nós temos o Parque Nacional da Amazônia, no Amazonas, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, aí no Piauí, tá? E o monumento natural visa preservar sítios naturais singulares ou de beleza cênica destacada, aberta à visitação a público, sob condições estabelecidas dentro do plano de manejo de cada unidade. Exemplo, nós temos o Monumento Natural das Falésias de Beberipe, no Ceará, o Monumento Natural dos Costões Rochosos, o Monumento Natural dos Monopólios do Quixadá, no Ceará. E tem também o Refúgio de Vida Silvestre, que protege ambientes naturais, onde as condições para a existência ou reprodução de espécies da fauna residente ou migratória ou flora local são asseguradas. Unidades de uso sustentável. Então, as unidades de uso sustentável abrangem as seguintes modalidades: a área de proteção ambiental, que é a APA, que é a área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva. Assim, nós temos como as unidades de uso sustentável, a área de proteção ambiental, que são as APA, a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural.
Olha só, o que vem ser a área de proteção ambiental, a APA? Em geral, grande extensão com determinado grau de ocupação humana. Visa a proteção da diversidade biológica, a monitoração da ocupação, a pesquisa e a preservação dos recursos naturais, por meio do uso de terras públicas ou privadas. Como exemplo, nós temos a Chapada do Araripe, no estado do Ceará, de Pernambuco e do Piauí, e a área de proteção ambiental Baleia Franca e Santa Catarina. Então, vocês entenderam que a área de proteção ambiental APA permite a ocupação humana, só que vai ter permite a pesquisa, mas só que vai ter que ter o quê? Uma preservação dos recursos naturais, um monitoramento, né? A área de relevante interesse ecológico já é uma área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana. Qual o destaque? Características naturais extraordinárias ou abrigar exemplares raros da biota regional de uma determinada região. Qual é a meta? É a preservação dos ecossistemas e regulação do uso dessas áreas para a conservação da natureza. Exemplo, nós temos a área relevante de interesse ecológico do Vale dos Dinossauros na Paraíba e a área de relevante interesse ecológico Floresta da Cicuta no Rio de Janeiro. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, que tem entre seus objetivos básicos o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais. E a reserva extrativista é uma área que vai ser utilizada pela população que retira dessa área a sua sobrevivência. Então, é baseada no extrativismo, na agricultura de subsistência, na criação de animais de pequeno porte. Então, visa ao uso sustentável dos recursos e a proteção dos meios de vida dessas populações, né? Aqui a pesquisa científica também é permitida e nós temos a reserva extrativista marinha de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e a Chico Mendes, no Acre. A reserva de fauna é quando se pensa na área naturais com populações de espécies animais nativas, terrestres ou aquáticos, residentes ou migratória. Não tem nenhuma ainda. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural na qual vivem populações tradicionais que têm sua subsistência baseada na exploração consciente e sustentável dos recursos naturais. Exemplo, Reserva do Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no Amazonas, Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Iratapuru, no Amapá. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada que tem como meta conservar a diversidade biológica. Só são permitidas pesquisas científicas e visitações com fins turísticos, recreativos e educacionais. A recuperação de ecossistemas degradados. Então, como a gente pode recuperar ecossistemas degradados? Por exemplo, no Brasil, tem muita ação da mineração, instalação de polos industriais. Então, como recuperar essas áreas? Por exemplo, área de mineração, que há uma exploração de minérios, né, de forma irresponsável e que acarreta muitos impactos ao ambiente. Por exemplo, quais são os impactos de uma área de mineração dessa? Desmatamento, degradação da paisagem, assoreamento e contaminação de rios e erosão. Por exemplo, aqui no Brasil, há inúmeros casos de ecossistemas degradados pela mineração. O mais famoso é o da mina de Serra Pelada, no Pará. E aí a gente teve esses acidentes com as mineradoras, não é? A Constituição Federal de 1988 obriga aquele que explora os recursos minerais a recuperar o ambiente degradado por meio da restauração da cobertura vegetal local.
Então, novas tecnologias como o uso de leguminosas nativas inoculadas com bactérias fixadoras de nitrogênio aceleram o processo, diminuindo para 3 anos o aparecimento de uma cobertura florestal no local. Também pode ser utilizado fungos micorrízicos, capazes de aumentar a absorção de água e nutrientes, o que resulta em plantas mais aptas. Ou seja, vamos pensar no caso da mineradora de Mariano, né? Aquele acidente que houve, a questão do impacto ambiental que houve, né, gente? Vamos pensar na Vale do Rio Doce, que foi a responsável. Então ela tem que investir em tecnologias para tentar recuperar a área que foi devastada. Em relação à poluição industrial, a gente sabe que quando a gente pensa em recuperação ambiental, a gente pensa muito nos polos industriais, né? E Cubatão, São Paulo é reconhecido pela ONU como símbolo de recuperação ambiental, porque a partir da década de 1960 a cidade havia sido se tornado um grande polo industrial e passado a apresentar sinais de intensa degradação ambiental, ou seja, era observado áreas sem vegetação, erosão das encostas da Serra do Mar, assoreamento dos rios, desaparecimento de aves e peixes, degradação do mangue e ar pesado com cheiro de produtos químicos. Isso em 1960. Aí no início dos anos de 1980, o governo do estado iniciou um plano de recuperação ambiental que trouxe muitos resultados positivos, reduzindo os principais impactos que já foi citado. E atualmente as indústrias do local têm se focado no desenvolvimento mediante critérios de sustentabilidade. Olha só, aqui a gente tem Cubatão com intensa degradação ambiental, né? Que foi conhecida até como Vale da Morte em 1984 e como é agora, uma cidade símbolo de recuperação ambiental. Tá? Então, é uma prova de que quando é utilizado, né, planos de recuperação ambiental, existe o quê? Resultados positivos, ou seja, que é possível sim reduzir os impactos ambientais provocados aí pela instalação de indústrias no local. Então, por isso é preciso se pensar na questão da sustentabilidade. Em relação, quando se fala em sustentabilidade, a gente tem que falar também sobre as energias alternativas, ou seja, diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Por quê? Porque existem impactos ambientais decorrentes da utilização dos combustíveis fósseis que são derivados do petróleo, não é? Então, existem outras fontes de energia que são as renováveis e limpas, que vai causar menos impacto, ok? E aí, nós podemos citar a questão dos renováveis, como os biocombustíveis, né, que são derivados da biomassa. No Brasil, os mais utilizados são o etanol, que é extraído da cana-de-açúcar, e o biodiesel, que é produzido com óleo vegetal ou gordura animal. Então, se a gente for comparar a utilização dessa forma de energia com outra fonte de energia, esses biocombustíveis vão emitir menor quantidade de poluentes e também possibilitar um melhor reaproveitamento de seus subprodutos e aumentar a geração de empregos no meio natural, né? Existe desvantagem? Sim. A desvantagem é o processamento da cana-de-açúcar, que vai gerar resíduos que podem causar impactos no ambiente se despejado em rios, por exemplo. E no caso do biodiesel, a plantação de diferentes espécies para uma produção pode esgotar a capacidade do solo, né, e elevar o preço dos alimentos, ou seja, a questão da monocultura. A energia eólica, que é a energia produzida a partir da cinética dos ventos, ou seja, essas hélices, elas vão ser ligadas à turbina e vão ser acionadas um gerador elétrico,
tá ok? É um tipo de energia limpa e renovável. Quase não existe usinas eólicas produtoras de energia elétrica em nosso país. Aqui nós temos o exemplo de Osório. E um outro tipo de energia renovável, né, que é muito abundante na maioria das regiões do planeta, é a energia solar, né? Ou seja, a partir da energia do sol, a fonte de calor vai ser empregada como fonte de calor e eletricidade, né? É a partir da luz do sol. Então vai haver o quê? Vai dar efeito fotovoltaico. Aqui, como vocês podem observar, são os painéis fotovoltaicos que a luz incide aqui sobre esses painéis, que são semicondutores. Aqui são células fotovoltaicas que vai transformar em eletricidade. Pode ser armazenada em baterias ou transmitida às redes elétricas. Tem havido um crescimento muito significativo na utilização desse tipo de energia e sua instalação apresenta ainda um alto custo, o que impede que a energia solar seja amplamente ampliada, empregada, aliás. Então é só, gente.